Olá, eu sou Larissa Roxo, sou facilitadora de transformação de conflitos e comunicação não violenta e fonoaudióloga e sou co-criadora do Espaço Elabora, juntamente com a minha irmã, Alana Roxo, que é psicóloga, e nós criamos o Espaço Elabora para que fosse um lugar em que a gente pudesse pesquisar, transformar e colocar no mundo tudo aquilo que a gente acredita que seja a favor da vida, de toda a vida. E para isso, a gente entende que, para além de atuar na busca por ausência de doença, é fundamental a criação de espaços em que seja possível olhar, refletir sobre o que é viver, sobre o que é existir individualmente e coletivamente. Então, o Espaço Elabora, além de contar com uma equipe incrível de profissionais, então nós temos nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, psicanalista, fisioterapeuta pélvico, enfim, uma série de profissionais da saúde. Além dos atendimentos clínicos, nós fomos, ao longo dos anos, criando uma série de ações com essa intenção, de ser espaço de reflexão da vida. Então, nós tínhamos, né, a gente realizou muito café com prosa, cine debate, tour cultural, nós realizávamos seminários, cursos, workshops e uma série de atividades com esse fim. E nessa nossa caminhada, há um tempo atrás, a gente teve a alegria de reencontrar uma mulher maravilhosa da nossa vida, que vai falar um pouquinho com vocês agora, vai se apresentar e que vai conduzir essa entrevista, que é a Flávia Santana. Boa noite, pessoal. Como a Larissa disse, eu sou a Flávia Santana, eu sou jornalista, sou docente e pesquisadora em História Social e vou conduzir a entrevista de hoje. Eu só queria introduzir um pouquinho, antes de introduzir o assunto, falar um pouquinho do que é o Elabora em Rede. Diante desse cenário que o mundo inteiro vive de pandemia, nós nos reunimos para pensar maneiras de continuar conectados com as pessoas que sempre acompanharam o trabalho do Elabora, né? E também manter as atividades que eram realizadas pelo Elabora agora por meios virtuais. Então, nasceu disso o Elabora em Rede, e do Elabora em Rede, o Elabora Entrevista, que começa hoje com uma entrevista com essa biomédica maravilhosa, patologista clínica, avaliadora de serviços de saúde, que é a Thaís Bayer. A gente vai ter 1h30 de entrevista, de conversa aqui, e as pessoas que estão assistindo podem participar fazendo comentários nesse vídeo aqui no Facebook, tá bom? Thaís, boa noite. Bem-vinda, um prazer imenso ter você aqui com a gente. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal também. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos que estão assistindo. Como a Flávia já bem disse, me chamo Thaís, sou biomédica. Muita gente não sabe o que a biomédica faz, ou o biomédico, né? E fica essa questão, o que faz essa profissão, afinal? Acho que eu poderia iniciar falando por esse ponto, né? Eu sou biomédica com 8 anos de formação e, além disso, eu trabalho também com avaliações de serviços de saúde, né? Não somente em área laboratorial. E aí, voltando para o que representa a biomedicina. A biomedicina é ali a interface entre a biologia e a medicina. Então, a gente faz inúmeras coisas relacionadas à saúde, tá? São mais de 35 habilitações. Eu sou habilitada em patologia clínica, né? Conforme aí falamos anteriormente, a patologia clínica ou análises clínicas, ela se insere no contexto laboratorial. Então, aquele exame que você faz, seja de sangue, de urina, de fezes ou de outro tipo de material, geralmente é o biomédico que faz esse tipo de análise e liberação de laudo. Então, a importância do biomédico não está somente aí em análises clínicas ou patologia, que é o meu caso, mas trabalhando aí com relação ao Covid-19, por exemplo, tem envolvimento em pesquisa, tem envolvimento na vacina, né, toda essa parte de pesquisa vacinal, na epidemiologia também. Então, o biomédico, além de análises clínicas
ele está envolvido em outras tantas questões. A nossa profissão tem aparecido um pouco mais nesse contexto que nós vivemos hoje, né? E a biomedicina, em relação à patologia clínica, que é o que eu trabalho, que é o diagnóstico laboratorial em análises clínicas, é o que norteia as ações, então, daquela equipe assistencial. E, geralmente o médico, né, recebe um laudo, ou quando buscamos o atendimento médico, chegamos lá com um laudo médico, seja uma consulta simples, ou num atendimento hospitalar. Muitas vezes o médico aguarda o recebimento desse laudo para poder tomar a sua decisão clínica, né, a partir desse resultado laboratorial. E aí, em literatura, a gente tem 70%, mais de 70% das decisões clínicas são baseadas aí no laudo laboratorial. E aí, vamos falar um pouco dessa experiência. Isso, a gente vai falar. O tema hoje é diagnóstico da Covid, né? 19. E aí, Thaís, para começar essa nossa conversa, eu queria saber de você qual que é a importância da testagem para a definição dos protocolos sanitários, né? Como, por exemplo, para decidir sobre a flexibilização do isolamento social. Então, qual é a importância dessa testagem para definir esses protocolos? Muito bem, Flávia. Bom, quando a gente fala em testagem, e é um ponto muito importante que eu gostaria de considerar, é que a gente só pode dizer se uma pessoa tem ou não Covid-19 é a partir de um laudo, é a partir de um teste realizado, tá? Então, nós só temos esse dado numérico a partir do resultado laboratorial. Então, se há mais testes realizados, nós temos uma condição de ter um valor real do que está acontecendo, do que a gente tem de pessoas, de fato, infectadas, né? E isso traz uma importância muito grande nas estratégias mesmo de flexibilização. Quer dizer, eu posso até dizer que eu tenho um número de infectados hoje, isso ser divulgado a nível nacional, mundial, ou se a gente for falar também em nível municipal, mas isso depende da estratégia que eu estou utilizando nesses locais para testagem. Quanto mais eu testo, melhor eu tenho uma visão do que está acontecendo para poder trabalhar em ações. E aí também há polêmicas, porque existem diversas formas de testar, né? Que tipo de teste tem? Apesar de ser algo novo, muitos estudos foram surgindo a partir das decisões tomadas lá na China e em outros países, e hoje a gente já tem algumas opções de teste também, né? Então, voltando à questão da estratégia, podemos pegar exemplos de países que testaram muito. Nova Zelândia, por exemplo, foi um país que, claro, em comparação com o Brasil, tem uma população bem menor, né? Em torno de 5 milhões. Mas que, a partir da testagem, com uma abrangência maior, conseguiu trabalhar melhor em ações voltadas para a flexibilização. E hoje eles estão em uma situação bem diferente da que vivemos hoje aqui no nosso país. Então, realmente, a testagem ela é muito importante e é o que recomenda a OMS. Uhum. E me diz uma coisa, qual seria o índice de testagem ideal? Ou, assim, qual deveria ser a política de testagem no Brasil, que não está sendo praticada hoje, mas que deveria, para dar maior segurança nesse sentido desses protocolos? Acho que antes da gente entrar nessa questão do que seria o ideal, é bom a gente falar de como está o nosso cenário também, viu, Flávio? Porque hoje a gente tem uma orientação de testagem para aqueles que têm sintomas graves, né, ou profissionais de saúde, enfim, isso deve mudar e está com uma mudança prevista entre ontem e hoje, a gente já teve uma mudança para poder ter uma testagem maior. Mas se a gente for pensar nesses números até então, de que apenas se testava pessoas com uma certa gravidade, que representa em torno de 15%, quer dizer, através de alguns estudos, mais de 80% vão ter os sintomas leves. E os sintomas leves, hoje até o Ministério da Saúde recomenda que você, tendo sintomas leves, fique em casa, monitore e não busque o atendimento. Se você buscar o atendimento nessas condições leves, com síndrome gripal, leve, estou sentindo uma coriza, algo leve, você não vai ter a testagem realizada nesse momento, porque a orientação é testar quem é grave, até porque nós temos uma demanda muito grande.
pensa num insumo único para fazer o exame, né, o RT-PCR, que é aí o padrão ouro, e que o mundo inteiro quer. Então, se todo mundo quer e todo mundo fizer, e aí a gente entra em questões também econômicas, né, político-econômicas, enfim, se todo mundo testar, vai faltar para alguém em determinado momento, porque é demanda, né, lei da oferta e da procura. Uhum. Então, a partir desse ponto de que só estava se testando quem tinha sinais, sintomas graves ou profissionais de saúde que estão ali envolvidos na linha de frente, isso nos leva a ter, sim, um número diminuído em relação à nossa realidade dos casos, né? Então, em um mundo ideal, Flávia, nós teríamos que ter uma testagem de maneira estratégica. E como hoje nós temos mais alternativas, nós podemos estabelecer estratégias distintas que não seja somente o teste RT-PCR, que é o indicado quando se tem sintomas. Então, a gente pode, através de outras metodologias, como, por exemplo, o teste rápido, fazer uma testagem específica por locais para poder ter dados epidemiológicos, ter índices e, assim, trabalhar a flexibilização. Mas te falar sobre o ideal, um número ideal, hoje eu não consigo te dizer, porque a diversidade muito grande do nosso país, a nossa população tem características totalmente distintas de outros países, né? Falei anteriormente aí da Nova Zelândia, se a gente for olhar para características de lá, é infinitamente diferente das nossas características aqui. Nós vivemos uma situação distinta no nosso próprio país. No sul tem uma situação, e aí a gente vai para o extremo nordeste, norte, tem uma outra situação. Então, a questão de testagem, ela tem que ser muito consciente e utilizada de maneira estratégica, né? E, é claro, vendo o que eu preciso testar no momento ideal. Como hoje eu tenho inúmeros testes disponíveis, eu posso estabelecer, já que eu vou adotar uma testagem em massa, pensando numa situação de testar Taubaté. Vamos imaginar a cidade de Taubaté, para eu trabalhar em ações de testagem, saber como está a população de Taubaté. Eu vou fazer o RT-PCR em todo mundo? Não, porque esse é um teste caro, né? E ele é indicado para o momento inicial. Então, é quando eu estou com sintomas, tive um contato recente. Agora, se eu quero testar e eu não sei em que momento a pessoa está, se teve contato ou não com o vírus, eu posso adotar uma estratégia que é mais barata de teste, que aí pode ser o teste rápido, e a partir desse resultado, eu poder direcionar as minhas ações dentro da cidade. Então, eu vou separar bairros e, dependendo da população de cada bairro, eu vou testar um percentual, por exemplo, de teste rápido, e ali eu vou conseguir saber, dentro daquela população, quantos já têm anticorpos, ou seja, quantos já tiveram contato com o vírus, e a partir disso, eu fazer um cenário e, olha, esse bairro, ok, esse bairro não está ok. E isso a gente pode trazer para uma situação a nível do país, né? Hoje, cada um está fazendo de um jeito. Então, aqui em Taubaté está fazendo de uma forma, em São José dos Campos de outra, se você for numa cidade do Nordeste, enfim. Não há uma estratégia padronizada de testagem, a não ser essa que falamos inicialmente, de procurar o serviço de saúde quando você já tem um agravamento, e então, nesse momento, você ter o teste RT-PCR feito. Então, de fato, Flávia, as estratégias, elas têm que ser estudadas mesmo, de maneira muito particular e específica, né? E esses números que nós temos hoje de infectados, sem dúvida, é no mínimo mais de 7 vezes maior do que o que a gente tem apresentado aí. Eu ia falar com você exatamente sobre isso, sobre a subnotificação, porque aí tem a questão da testagem, né? Sim. E eu acredito também que deva ter a questão do atestado de óbito também, né? São duas questões que estão envolvidas aí nessa subnotificação, né? Não, importantíssimo. E teve uma reportagem na Folha de São Paulo que eu gostaria até de trazer para essa nossa conversa, que foi no dia 2, tá? Então, alguns dias aí atrás. E o título é: subnotificação de 6.000 mortes por coronavírus pode ter sido causada por falha em teste.
Então, não significa que só você testar, já tem pouca testagem, isso é um fato, tá? Aí a gente já tem um número menor. Só que também existe um momento correto da testagem. Então, nós tivemos um aumento do número de síndrome respiratória aguda grave em atestado de óbito, né? Porque esses pacientes não tiveram teste realizado. Então, não pode colocar num atestado de óbito que foi, de fato, Covid-19. Mas se a gente for fazer um comparativo com o mesmo período do ano passado, o aumento ele é gigantesco de atestados de óbitos com esse motivo. O portal da transparência dos cartórios demonstra isso, né? Demonstra claramente. Quem tiver interesse em buscar essa informação, tá? Tá bem claro lá. A gente tem esses dados muito diferentes do mesmo período do ano passado, que não é muito comum. Então, existe, sim, uma probabilidade de alguns desses pacientes que evoluíram a óbito e tiveram no seu atestado essa informação de síndrome respiratória aguda grave, isso pode, sim, ter sido Covid-19, tá? Além disso, Flávia, ainda tem a questão de testar no momento certo. Então, se aquele paciente não teve o teste realizado no momento ideal, porque nós estamos falando de um vírus que atinge o nosso organismo e cada organismo ele responde de uma maneira distinta, mas existe um padrão, né, dentro do que ele pode fazer com uma variação pequena de dias, enfim. Então, existe momento certo também para eu fazer o teste. Essa reportagem que eu te citei fala de erros, porque não adianta, por exemplo, eu fazer uma coleta no momento inadequado, no que compete o momento do organismo em que se tem que fazer essa coleta, ou ainda, se eu fizer a coleta de uma maneira incorreta. Então, a coleta do RT-PCR, que é onde eu utilizo o suave, que é aquele cotonete grande, eu preciso realmente inserir ele nasofaringe, então lá no fundo das duas narinas, e orofaringe, que seria lá na garganta. Eu preciso fazer essa coleta correta. Se eu só vim na pontinha do nariz, por exemplo, e já coloquei lá no meu tubinho com solução salina e mandei para o laboratório executar, quando o laboratório receber, ele não vai saber que aquela coleta foi feita inadequadamente. Isso pode também representar uma subnotificação por falha em coleta. Ou ainda, fiz a coleta perfeita, no momento perfeito, adequado, porém, eu não mantive essa amostra em condições adequadas de condicionamento e transporte. E aí, quando chegar no momento de fazer análise, eu não vou detectar esse vírus. Isso também pode representar uma subnotificação por falha no resultado ali. Então, são várias vertentes no que compete esse número que a gente tem hoje oficial de notificações, né? De fato, tem muito mais do que isso. Isso está relacionado, assim, diretamente com o diagnóstico. Você tinha falado você já mencionou alguns testes disponíveis aí. Você pode falar para a gente melhor aí quais são os tipos de testes que existem para as pessoas conhecerem? Claro, sem dúvida. O que é mais falado é o RT-PCR, né? O RT-PCR, ele é um exame de biologia molecular, então é um exame que é caro, que é específico, que exige que uma pessoa que tenha um conhecimento específico de área faça o exame. Então, lá no começo da nossa entrevista, eu te falei que eu sou biomédica patologista clínica. Quem vai fazer esse exame RT-PCR, que é biologia molecular? Provavelmente um biomédico, e aí pode ter outras profissões envolvidas, tá? Mas falando da biomedicina, um biomédico tem aí habilitação em biologia molecular. Então, é preciso que haja um profissional com conhecimento específico também para execução. Mas voltando lá para a questão do exame. RT-PCR eu colho entre o 3º dia de sintoma até o 7º dia de sintoma, mais ou menos, tá? É o que diz em literatura aí. Se eu fizer antes desse período ou depois deste período, dessa coleta, eu já perdi aquele momento ideal da coleta ou da detecção do vírus. O RT-PCR, ele vai detectar a presença do vírus propriamente dito, tá? Quando eu falei da coleta nasofaringe e orofaringe, é porque nos momentos iniciais da infecção, o vírus ele está nessa região. Mas depois desses 7 dias, ele vai fazer o quê? Vai lá para o pulmão. Então, se eu fizer depois desse período essa coleta, eu não vou detectar o vírus. E aí eu vou ter um resultado negativo, mas que o paciente possa ter tido, sim,
Covid-19, mas a coleta ela não foi realizada naquele momento adequado. Esse teste, Flávia, ele é considerado o padrão ouro, porque é o teste que a gente pode confiar. É claro que, se for no momento correto, com a coleta correta, transporte, acondicionamento, todas essas condições, mas é o teste que vai me dizer se a pessoa de fato tem ou não tem Covid-19, tá? Uhum. Saindo desse momento mais agudo, nós temos os testes imunológicos. Só que o teste imunológico, ele é um teste que ele vai verificar como é que está a sua imunidade acerca do vírus. Então, não vai ser no momento em que você está apresentando os sintomas. Esse teste eu preciso fazer mais tardiamente. Então, depois desse período de 7 dias, tá? E aí nós temos algumas opções, que são os testes sorológicos, e aí a gente precisa colher um tubo de sangue e mandar para um laboratório para fazer em metodologias específicas, que pode ser ELISA, quimioluminescência, vai depender do equipamento, então precisa ir para um laboratório, tá? E aí eu vou verificar como é que está a imunidade daquele paciente com relação ao vírus. E aí eu tenho algumas imunoglobulinas, que é o mais conhecido e todo mundo se fala aí hoje em dia, IgM e IgG, também tem o IgA. Então, esses testes eu consigo identificar se o paciente, ele teve o contato com o vírus. Só que não vai ser naquele primeiro momento, então. Ah, comecei a apresentar sintomas, vou fazer um teste sorológico agora? Não, porque se eu fizer um teste sorológico agora, nesse momento em que eu estou nos primeiros dias, eu vou ter um resultado negativo, porque eu não tive ainda anticorpos, tá? Então, esse primeiro momento eu tenho RT-PCR, ali entre o terceiro dia de sintoma e o 7º dia de sintoma, aproximadamente. Passado esse período, eu posso recorrer aos testes sorológicos, onde tem esses testes realizados apenas dentro do laboratório mesmo, com a coleta de tubo para execução interna. E eu também tenho teste rápido, que na verdade a metodologia é teste imunocromatográfico. Só que a gente chama teste rápido por quê? Porque sai muito rápido o resultado. Nós temos entre 10 e 30 minutos, a maioria está em 15 minutos aí de resultado. Mas ele é uma metodologia que, para ser rápida, não é tão eficiente como... Isso que eu ia te perguntar, porque eu fiquei sabendo de gente que fez o teste rápido, deu negativo e estava contaminado, né? Exatamente, aí que está a polêmica, viu, Flávia? E o teste rápido, a gente teve execução de teste rápido por todo mundo, então tem teste de diversos países, tá? E esses testes, a Anvisa liberou lá em março, vários. Hoje a gente tem mais de 40 liberados pela Anvisa no nosso país. Só que como foi essa liberação? Foi de maneira emergencial. Então, a Anvisa conferiu ali se o fabricante tinha aquelas informações técnicas padronizadas de empresa e através de uma liberação de bula, pronto, está liberado no nosso país. Então, quem quiser comprar, né, empresa particular, quero comprar e testar meus colaboradores, por exemplo, pode. Só que, como é que está a qualidade desse teste? Isso também tem que ser questionado, né? E o governo federal teve liberação de alguns testes, mas esses foram validados pela Fiocruz, né? No que compete à qualidade dos testes. Agora, tantos outros que foram liberados no mercado de maneira emergencial não tiveram nenhum tipo de validação, né? Uhum. Nada que eu pudesse dizer assim, não, esse teste em bula está dizendo que ele tem uma sensibilidade alta, de fato tem. Então, não teve nada que dissesse isso. A gente tinha que confiar em bula. E aí, o que aconteceu? Algumas entidades de análises clínicas se preocuparam com isso. Então, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, de Patologia Clínica, CBDL, Abramed, e aí eles se reuniram e falaram, não, vamos pegar quem quiser, mandar para a gente testar e validar e recomendar para o mercado, pode nos encaminhar. Então, de março para cá aconteceu toda essa movimentação. Hoje a gente tem um site que essas entidades de análises clínicas colocaram lá disponibilizado. Esse fornecedor diz que a sensibilidade dele é X. Então, nós fizemos os testes, mas o que nós notamos é que a sensibilidade não é X, ela é diferente. Mas isso não é obrigatório.
Então, assim, realmente existe uma Não possibilidade. é um protocolo, né? Não é um protocolo, não é. Se você for verificar nesse site, tem 8 marcas lá, 8 testes. Não são todos testes rápidos. Então, cada dia surge um teste diferente, que a Anvisa está liberando de maneira emergencial. De teste rápido tem mais de 40. E no site, até ontem, se não me engano, eram 3 testes rápidos somente que tiveram esse tipo de validação, tá? Então, assim, o que é sensibilidade e especificidade? É uma coisa mais técnica, mas acho que é preciso a gente falar. A sensibilidade, ela diz da proporção de indivíduos que têm a doença e que, de fato, está positivo. Então, é o que eu posso dizer que eu tive, aquele paciente tem e o meu teste vai dar positivo. Tá? Então, alguns testes estavam liberando em bula 100% de sensibilidade, ou seja, ali ele estava garantindo que qualquer um que for positivo, ele vai ter um resultado positivo no seu teste, e isso não era uma verdade, porque depois de algum tipo de validação, mas até aí já foi para o mercado, o pessoal já fez, já liberou, né? E em meio a tudo isso, eu até te trouxe um exemplo de um fornecedor que em bula ele colocava, por exemplo, uma sensibilidade do teste, né, de 95% para IgM. Então, o que ele estava querendo dizer na bula dele? Que 95% das pessoas que têm Covid-19, eu vou ter esse resultado detectado no meu teste. E aí, esse fornecedor foi um daqueles que se colocou à disposição, entregou um dos kits lá para essas entidades, para eles validarem. Após essa validação, né, as entidades encontraram uma sensibilidade de 83,7%. Então, de fato, aqueles 95% não existem, não é isso. E não estava anunciado a margem de erro, né? Exatamente. Então, tem muito teste ainda, Flávia, que está sendo vendido aí com uma sensibilidade alta, quando na verdade ela é de 30%, de 60%. E quando que o pessoal descobre isso? Na prática, se é que descobre, porque faz o teste da negativa, a pessoa acha que não teve, enfim. Mas é importante ter esse cuidado também com a qualidade, né, do teste utilizado. E aí, em meio a tudo isso, surgiu aquela polêmica de ter teste em farmácia, né? E para grande população, quando fala em teste, dificilmente você vai pensar em teste adequado, momento adequado, quando fazer. E o papel, né? E o papel dessas pessoas que fazem o teste é disseminar o conhecimento. Então, é preciso dizer, paciente, você está em qual momento para fazer esse teste? Caso, Isso né? tem um momento certo de se fazer, né? Tem um momento e certo. tem quem deve fazer ou não, né? Perfeito. Por isso eu fui uma das que ficaram assim bem contra a disponibilização desses testes em farmácia, tá? E isso não tem realmente nada a ver com o conhecimento técnico do profissional farmacêutico. É importante deixar isso bem claro. Só que, na minha visão, enquanto biomédica, existe o local correto para se fazer exame, e é o laboratório, tá? Por quê? Lá dentro do laboratório, eu tenho pessoas adequadas para realizarem esse teste, eu tenho local adequado, eu tenho que fazer questões relacionadas à qualidade também. Eu tenho que verificar se esse teste ele está validado para eu realizar, fazer uma interpretação. Então, o teste não é só fazer. E o teste rápido ele é muito simples no sentido da tecnologia dele, Flávia. O teste rápido ele precisa só daquele sangue da ponta do dedo, né? Ele pode ser feito com soro ou plasma, que aí é aquele tubo de sangue que a gente precisa colher e centrifugar internamente no laboratório, mas ele também pode ser feito com sangue ali da punção digital. Só que a concentração que eu tenho de vírus ali naquele sangue total não é a mesma que eu tenho em um soro, por exemplo. Então, isso gera um problema muito grande para quem está fazendo. Se isso é colocado em farmácia, e eu tenho um profissional que ele não tem essa expertise poxa, se for uma linha bem fraquinha já é positivo, porque é um teste qualitativo e não quantitativo, ou seja, é só sim ou não. Eu não tenho um talvez, né? A não ser que seja um teste inválido. Mas, se eu não tenho essa interpretação correta, e eu não tenho uma informação correta para passar para aquele que quer fazer o exame,
isso pode gerar um problema imenso. Porque os que buscam o exame, muitas vezes não entendendo que existe um momento certo para fazer, exame certo para fazer, vai pensar, nossa, tem teste na farmácia, vou fazer o teste na farmácia. E quem que vai? Quem tem dinheiro, né, para pagar também, não é todo mundo. Não, porque a hora que eu lembro que a hora que começaram a falar dos testes rápidos, eu vi várias pessoas se empolgando, e agora tudo ficou mais fácil. Mas e a segurança efetiva disso, né? Não, e é fato. Se a gente for pensar numa situação hipotética de alguém que busca o teste para saber se tem ou não, já é um ponto errado. Eu vou buscar um teste rápido para saber se eu tenho ou não. Mas o teste rápido, ele não é um teste imunológico que eu vou ver se eu tive contato. Então, eu pensando numa situação de não tendo conhecimento no momento ideal de fazer a coleta, eu vou lá fazer o teste rápido. Faço um teste rápido, eu tenho um resultado negativo, ou seja, eu não tenho nem IgM, nem IgG. E aí eu saio dali falando, não tenho Covid, vou visitar a minha avó, vou sair por aí, Você pode estar naquele período do que nós chamamos de janela imunológica, né? Por que janela imunológica? Eu tive contato com o vírus, mas eu ainda não tenho anticorpos de combate ao vírus. Isso é a janela imunológica. Então, se eu fizer esse teste nesse momento, ele vai dar negativo. E aí é o que a gente chama de falso negativo, porque ele foi feito no momento inadequado. Então, é importante disseminar o conhecimento de que existem vários testes e que tem momento ideal para a coleta dos testes. Então, disseminar essa informação para aquele que vai fazer. E diferentes níveis de eficiência. Diferentes níveis de eficiência, completamente. A gente tem testes rápidos, assim, bons, não muito bons, ruins, tem de tudo que é tipo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, porque nem mesmo o melhor teste do mundo também garante que o resultado que deu ali é aquilo, porque você pode ter feito uma coleta no momento inadequado. E aí você vai ter um resultado, né, que não vai ser o adequado para aquele momento mesmo. Então, é importante envolver o médico, e é por isso que eu também fui super contra ter em farmácia, porque isso geraria um problema muito grande, até nem foi um sucesso, né, porque teve toda essa polêmica, mas acabou que não teve tanta busca assim. Algumas farmácias nem quiseram colocar, porque ia dar muito trabalho, porque eles iam ter que se adequar a uma área de coleta de laboratório, quer dizer, ia ter que atender as RDC. Fora que eles iam ter que deter um conhecimento e uma informação que não é responsabilidade deles, né? Exatamente. E aí ficou essa polêmica muito grande, como é que ia notificar também. Enfim, lembrando que tudo tem que ser notificado, tá? Então, não é só o RT-PCR, também é o teste sorológico, também precisa ser notificado, porque aquilo é um dado de um resultado que foi positivo. Então, esse momento adequado para fazer é de extrema importância. Mas também é importante lembrar, Flávia, que a gente tem uma diversidade grande no país, de novo, tem lugares que não têm acesso a teste mesmo, tem essa dificuldade. E aí, que caminho tem que se tomar? Existem alternativas de outros exames, que aí o clínico ele pode avaliar. Resultados laboratoriais de hemograma, alguns resultados de proteína, e também nós temos exame de imagem, né? Que geralmente tem aí o comprometimento bilateral em radiografia de tórax. Só que tudo isso, mesmo pensando numa situação de um local que tem outros exames, né, que não são específicos, tá? Mas que são norteadores. Então, tem exame de imagem, tem esses outros exames. Mesmo que ele tenha um resultado ali daqueles exames que diga que, nossa, tudo indica através disso que seja Covid. Se eu não tiver o exame específico, um laudo do exame específico, eu não consigo determinar que esse paciente tem Covid-19. Então, esse é mais um ponto importante para a gente falar com relação à subnotificação. Porque os locais que não têm acesso ao teste específico ou aos testes específicos, né, pensando em toda a situação que a gente tem, não é possível diagnosticar mesmo o paciente. E aí, se ele vai a óbito, entra naquele dado que a gente comentou anteriormente de ter a síndrome respiratória aguda grave e não Covid-19, tá? E aí, eu vi muitos comentários também, Flávia, só costurando o assunto aí, de pessoas falando, nossa, colocaram no atestado de óbito que era Covid. Gente, isso não procede, não pode. Não se pode colocar em um atestado de óbito que tem Covid-19 se não teve um laudo para isso.
Tá? Aí Essa é tem uma as questão fake news para importante. melhorar tudo, né? Ah, tem notícia antiga que chega de caixão com pedra, né? Tem umas coisas assim, para falar que está alarmando a população. E, enfim, é muito complicado. Do meu ponto de vista, nem era para flexibilizar a ponto que nós estamos vivendo hoje, né? Porque os dados eles só aumentam. Mas ainda tem gente que fala assim: ah, tá, terceiro no mundo em número de óbito, mas ok, quantos por milhão de habitantes? Mas, gente, não é essa conta, tá? Do meu ponto de vista, tá? Eu acho que tem que deixar bem claro que Do a gente meu está trabalhando também. com milhões, né? Mas senão já era um problemão. Nós temos que olhar para o nosso país de maneira assim, porque tem uma diversidade muito grande, como já falamos, mas lembrando também do montante, o que a gente poderia fazer para evitar isso? É mais teste? É uma flexibilização mais consciente? Né? A importância do distanciamento social também, da utilização da máscara, e tudo isso é uma junção de fatores. Uhum. E parece que isso ainda não é muito aclarado, apesar de ter muita gente falando sobre o tema, né? Né? Não, e Então, tem gente, por exemplo, que acha, bastou pôr uma máscara que eu saio na rua e tô tranquila, não tô correndo risco, né? E é se fosse verdade. assim, os profissionais de saúde que estão nos hospitais com máscara, com equipamento de proteção, não iam ser contaminados, Então, sem dúvida. né? E outra, você colocou a máscara e vai partindo o colega para conversar também. Gente, isso não existe. É a máscara e o distanciamento social, né? Porque a máscara, e eu gosto muito de falar que é uma situação onde você se preocupa com o outro. Então, é altruísta isso, né? Você não usa máscara para se proteger. Você está pensando no outro, porque eu pensando em você e você pensando em mim, todo mundo vai se cuidando e a gente vai se distanciando. Além da higienização das mãos, né? Não é só álcool gel, água e sabão também. Então, é muito polêmico isso, porque enquanto não está próximo, é difícil ter realmente as pessoas acreditando. E como o nosso país é gigantesco, aí fica isso muito solto e cada um faz de um jeito. Muitos têm estratégias, muitos não têm. Fora a questão toda de financeira, né? Que a gente tem envolvimento de compra de A respiradores, crise compra de teste. política e a crise econômica junto de uma crise sanitária. Exatamente. E isso piora tudo. Quem tem a perder? A população. Né, e a população, porque as mortes estão acontecendo, o aumento nos casos estão acontecendo, o reflexo, Flávia, do que a gente teve agora de abertura, né, de flexibilização aí, abertura do comércio, a gente vai ver daqui uns 18 dias aproximadamente, né, que é mais ou menos 20 dias depois do que acontece da circulação aumentar, enfim, mas vamos ver isso Final de lá na mês, né? Final frente. do mês, início de julho. Exatamente. Vamos ver o resultado Agora, disso lá. a Larissa tem a pergunta de um participante. Eu vou ler aqui para falar exatamente como a pessoa perguntou. É o Célio Leite. Ele perguntou: e os assintomáticos? Existe algum teste específico para quem possivelmente teve contato com alguém contaminado, mas não apresentou nenhum sintoma? E eu vou complementar um pouquinho a pergunta. Você falando sobre os diferentes testes, existe um teste que seja mais recomendado neste sentido? Sim, Larissa, olha, quando a gente fala em casos leves, assintomáticos, isso, em alguns estudos, diz que tem uma representação aí de 80%, tá? Então, como é um tiro no escuro, porque a gente não sabe se a pessoa teve ou não teve, o mais recomendado é fazer um teste sorológico, ou seja, saber se você teve um contato com o vírus. A partir disso, você pode escolher dentre os testes imunológicos, se quer o teste de sorologia, que é aquele que colhe o tubo e vai para o laboratório e faz especificamente um equipamento, ou o teste rápido, mas recomendo que seja feito também em laboratório, colhendo um tubo para se fazer internamente, tá? Para tiro no escuro, seria esse. Porém, um resultado negativo hoje não significa que você não tenha Covid-19. O que é o ideal? É você testar de novo, daqui a alguns dias. E a disponibilidade para isso? Né? É importante a gente pensar que tem um custo. Então, hoje, muitos laboratórios particulares estão fazendo. Está numa faixa de
200, R$ 250, sim, depende de qual você vai fazer. Costuma ser mais barato o teste rápido. Mas se você fizer hoje e você não sabe, você não tem certeza do resultado, tá? Um resultado negativo não exclui você de ter Covid-19, ok? O que eu recomendo é, eu tive sintomas, tem mais ou menos, sei lá, 20 dias, um mês, tive febre, gripe, aqueles sintomas leves que se você fosse para um hospital, você não teria teste nenhum realizado. E aí você pensa, será que eu tive Covid? Aí faça o teste, porque se você teve, você vai ter um resultado de IgG positivo. Isso não é ruim. Outro ponto importante para falar para a população. Não se desesperem com o resultado de sorologia positivo, tá? Porque isso indica que você teve contato com o vírus. Se você tiver um IgM positivo, que é aquela imunoglobulina que aparece primeiro, isso indica que você está numa fase aguda. Pode ser que você ainda esteja transmitindo nessa fase aguda, tá? Agora, se você teve só o IgG, considerando a situação que eu passei no exemplo de uma pessoa que teve sintomas lá atrás, se ela teve só o IgG positivo, isso significa que ela teve contato com o vírus e já tem um marcador ali de que teve um contato mais antigo, tá? Seria o que a gente chama de imunidade adquirida, porém, isso não tem nenhuma relação em dizer que você não pode ter de novo, tá? É importante a gente falar desse Isso, eu ia te ponto também. perguntar, isso estava nos meus questionamentos aqui, inclusive, assim, porque eu vi um médico que se recontaminou, né? Então, assim, os estudos ainda não são conclusivos a respeito, então não se pode afirmar, né? Exatamente, Flávia. A gente não pode afirmar, não há nada que comprove até o presente momento, tá? Que o surgimento do anticorpo IgG, ele confere imunidade e interrompe também a transmissão. Então, não há nada que possa te dizer. Então, eu vejo muita gente falando de imunidade de rebanho. Bota o povo para a rua, para a maioria ter IgG, e aí a gente vai ter... Gente, muita calma quando se fala nisso. Eu realmente espero que o IgG seja o suficiente para a gente não se contaminar novamente. Mas, pensando no vírus da gripe, eu gosto de trazer esse exemplo, o vírus da gripe, o que acontece? Todo ano a gente não toma a vacina da gripe. Pode ser que com Covid-19 seja a mesma premissa. Nós tomamos a vacina da gripe todos os anos, por quê? Estudiosos, né, nesse período de ano passado para cá, já estudaram o que apareceu de novo de vírus por aí, fizeram uma nova vacina, isso tudo é mutações também, né? Mutações que podem acontecer, e aí se faz uma nova vacina para no próximo ano a gente abranger um número maior de mutações de vírus, tá? Isso pode ser o caso da Covid-19. Ou não. Ou a gente pode ter uma vacina que, você tomou uma vez, ok, você não precisa tomar de novo, ou precisa daqui a alguns anos, enfim. Então, ainda existem muitas incertezas. Tem uma coisa que a gente tem quando se fala em Covid-19 é justamente incerteza. E o negacionismo se tornou um desafio extra no combate à Covid-19 também. Então, vamos parar de negar os fatos, gente. A contaminação, ela existe, ela pode ser por superfície, ela pode ser por gotícula, aerossóis. Então, os cuidados, eles não podem ser reduzidos, em hipótese nenhuma, porque a gente não sabe se há imunidade realmente adquirida com o IgG, enfim. E eu vejo muitos infectologistas também falando, admiro demais profissionais, mas falta ainda biomédico falando sobre isso, galera, porque o biomédico é quem está lá fazendo o exame, tá? E falar sobre exame é fundamental, a gente precisa falar sobre diagnóstico. Hoje, com Covid-19, diagnóstico é tudo. Se você não tem teste, como eu te falei, não posso assegurar que o paciente tem ou não tem Covid. Então, ou já teve, né, e tem anticorpos. Exatamente. Esse é um ponto muito importante.